Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem estar sabendo, a gente vai ficar 2 semanas só por aula remota, tá? A gente não vai estar indo para a escola. Vocês já devem estar sabendo também que o tio Tom e a tia Valdete testaram positivo para o Covid. E como a gente mandou lá no início do ano, né, dizendo que se alguém testasse positivo, as aulas deveriam ser suspensas por 14 dias, nós estamos seguindo esse procedimento. Então, a gente vai continuar em casa por 2 semanas. Eu espero que vocês continuem também se cuidando, por favor. Vocês veem que mesmo a gente tendo tanto cuidado, a gente ainda está correndo riscos. Então, por favor, se cuidem, tá? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa matéria. A tia Dani não trouxe as coisas dela, então eu vou estar acompanhando aqui do meu computador. Eu só tenho a inicial, tá? Para mostrar para vocês, que é aqui, ó. Volume e capacidade. Vamos lá. Sabemos que todos os corpos ocupam um lugar no espaço. Veja na primeira foto 2 esculturas que lembram esferas, outras que lembram paralelepípedos e prisma. Observe também o dado e o cubo mágico, na forma de cubos. A caixa lembra um prisma de base retangular ou paralelepípedo. Medidas de volume. O cubo tem 3 dimensões. Ele tem o comprimento, a altura e a largura. O comprimento é o que vai para frente, a medida dele. Eu vou pegar uma caixinha, porque eu não tenho nenhum... Ah, eu tenho uma caixinha aqui, ó, que deve dar pra gente ver. Então, suponhamos que isso aqui seja um cubo, tá? Então, o cubo tem o comprimento, a largura e a altura. E tem essas 3 dimensões. Essas dimensões são as medidas das arestas, que no cubo são iguais, ou seja, elas têm a mesma medida, cada tipo, o comprimento, a largura e a altura têm a mesma medida, cada um deles. Agora nós vamos falar sobre metro cúbico. O metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta, ou seja, como se ele tivesse 1 metro em cada aresta. O símbolo da unidade de medida, chamada metro cúbico, é representado por M cuba, o Mzinho e o 3 pequenininho em cima. Quando vocês lerem isso, você lê metro cúbico. Gente, deixa eu só falar uma coisinha. Eu peguei um quadro na escola, tá? Para colocar aqui na minha casa, para ficar melhor as aulas. Só que a minha casa é muito pequena, meus cômodos são bem pequenos. Então eu ainda estou estudando um lugar, porque assim, eu já até encontrei um lugar para colocar, só que aí ele fica escuro. Então eu vou ter que mudar móvel de lugar para eu estar colocando o quadro, tá bom? Mas eu vou providenciar isso. Então, quando vocês virem M e o 3 em cima, a gente lê metro cúbico. E aí, veja aqui embaixo que nós temos a figura de um cubo. E aí tem a medida, ó, da altura, da largura e do comprimento. Cada um deles tem 1 metro. E aí, aqui dentro desse quadradinho tá V é igual, ou seja, V de volume é igual 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. V é igual 1 metro cúbico. Por que eu repeti? Porque 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Então,
eu tenho 1 metro cúbico, porque eu peguei 3 medidas, 3 dimensões. Você acha que uma caixa de isopor com 1 metro cúbico de volume cabe na sua mochila? Você acha? Olha, presta atenção no que a gente acabou de ver. Ela tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Cabe na sua mochila? Na minha, não. Com certeza, não. E acredito que na de vocês também, não. Volume é o espaço ocupado por um corpo e ele pode ser medido. A unidade padrão para medir o volume é o metro cúbico. Então, sempre que a gente falar sobre volume, nós vamos utilizar metro cúbico. Agora a tia Dani vai continuar lendo aqui no computador, tá? Me desculpem esse transtorno todo, mas a gente foi pego de surpresa, né? Mas as coisas vão melhorar, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós não podemos parar, a gente segue as nossas atividades. Então, vamos lá. Continuando aí na próxima folhinha de vocês. As unidades menores que o cúbico são os submúltiplos do metro cúbico. E aí nós temos uma relação, ó. Na sua esquerda nós temos os múltiplos do metro cúbico, que são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. O decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. O hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos. E o quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Então, olha só, 1000, milhão, bilhão. E do lado direito nós temos submúltiplos do metro cúbico. Nós temos decímetro cúbico, centímetro cúbico e 1 milímetro cúbico. O decímetro cúbico equivale a 0,001 milésimo de metros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 0,00001 metro cúbico. Nossa, tia Dani, quanto zero? Vai embaralhar minha cabeça? Não vai. Quando a gente começar a fazer atividade, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não morde, não arranca pedaço, e a gente vai conseguir fazer, tá? E 1 milímetro cúbico equivale a 0, mais um monte de 0, 1. Por que isso? Porque quando eu transformo um metro cúbico em uma medida maior que ele, eu multiplico por 1000. E quando eu transformo um metro cúbico em uma medida menor que ela, eu divido. Por isso essa vírgula e esse monte de zero, porque a gente utilizou a divisão para chegar a essa conclusão, tá bom? As medidas do volume variam de 1000 em 1000, isto é, uma unidade é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Observem o quadro. E no quadrinho a gente tem os múltiplos, como ler, como representa e quanto vale, tá? Igual a gente viu lá em cima. Leia a representação gráfica. Como as medidas de volume variam de 1000 em 1000, as representações decimais que as exprimem devem ser escritas com 3 algarismos para cada unidade de ordem. Contrário que a gente estudou em números decimais, que a gente encontra um algarismo para cada casa, nesse caso aqui eu posso colocar até 3 algarismos em cada casa.
Observe, por exemplo, este exemplo no quadro de ordens. Eu tenho 3 decâmetros cúbicos e 120.875 decímetros cúbicos. Por quê? O decâmetro é o que está representado ali. Então, ele entrou lá na casinha do decâmetro. E aí, os demais, eu dividi de 3 em 3. Então, eu coloquei o 120 lá no metro cúbico e o 875 no decímetro cúbico, tá? Então, eu posso colocar até 3 algarismos em cada casinha. E para ler esse número, eu leio 3 decâmetros cúbicos e 120.875 decímetros cúbicos. Lembrando que, quando formos fazer as atividades, qualquer dúvida, por favor, estou aqui, tá? Transformação de unidades. Para transformar uma unidade de medida de volume superior em uma unidade imediatamente inferior, multiplica-se por 1000. Foi o que eu falei. Se eu estou numa determinada medida e eu vou transformá-la numa medida superior a ela, eu vou multiplicar. Agora, se eu vou transformar numa medida menor que ela, eu vou dividir. Eu aconselho a vocês terem sempre aí embaixo aí, deixa eu tentar virar o computador para eu mostrar para vocês. Amanhã já tem folha, tá? Porque eu já vou lá na escola para pedir para Eliana imprimir para mim. Tá vendo isso aqui? Eu acho legal vocês sempre terem, se possível, fazer um quadrinho, porque fica super fácil na hora de vocês fazerem a transformação. Porque olha só, quando eu transformo da minha esquerda para a direita, eu vou lá olhar as medidas. Se eu estou, por exemplo, eu quero transformar de quilômetro cúbico para decímetro cúbico, eu estou indo para a minha direita. Então, eu vou multiplicar por 1000 vezes 1000 vezes 1000, e aí eu tenho que ver quantas casinhas eu vou andar. Agora, se eu tenho de decímetro cúbico para transformar em hectômetro cúbico, eu já estou indo para a minha esquerda. Então, eu uso a divisão. Então, é muito legal vocês terem isso aqui, para vocês terem uma noção, tá? Se eu estou andando da casa da esquerda para a direita, eu uso a multiplicação. Se for da direita para a esquerda, eu uso a divisão. Volume do cúbico. Peraí. Vamos ver o exemplo aqui em cima, ó. 4 decâmetro cúbico em metro cúbico. 4 decâmetro cúbico é igual a 4 vezes... Aí nós vamos lá, decâmetro cúbico. Quantas casas vão pro metro cúbico? Uma casa. Então, eu vou multiplicar apenas por 1000. Então, 4 vezes 1000 igual a 4.000 metros cúbicos. Então, 4 decâmetros cúbicos é igual a 4.000 metros cúbicos. Eu sei que parece muita informação, mas a gente vai devagar, não se preocupem, tá? Não se assustem com tudo que tá ouvindo. 3.148 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Vamos lá, eu tô em metro, vou para centímetro, eu ando 2 casas. Então, eu tenho 1000 2 vezes. 1000 vezes 1000, eu só vou colocar 3 zeros de um no outro, eu vou para 1 milhão. Então, eu vou multiplicar 3.148 por 1 milhão. E quando eu multiplico um número com vírgula, eu ando com a vírgula para a minha direita. Eu tenho 6 zeros no 1 milhão, certo? Então, eu vou andar com a minha vírgula 6 casas. Mas, Chadane, eu cheguei no 48, não tenho mais algarismos. Eu vou acrescentar até eu conseguir. Eu vou acrescentar 0 até eu conseguir andar 6 casas. Por isso que eu cheguei no resultado de 3.148.000 centímetros cúbicos. 5,2 quilômetros cúbicos em metro. Então, vamos lá. Quilômetros cúbicos. Para eu transformar em metro, eu andei 1, 2, 3 casas. Então, 1000 vezes 1000 vezes 1000 deu 1 bilhão. Então, eu tenho agora
9 zeros. Então, eu tenho que andar com a vírgula 9 casas à minha direita. Mesma coisa, eu não tenho um algarismo suficiente, eu vou completar com 0 até eu conseguir chegar na 9ª casa. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar com um quadro, eu vou conseguir melhorar essa explicação, tá? Me perdoem. Volume do cubo e do paralelepípedo. Cubo, a unidade padrão da medida do volume, o metro cúbico, foi definida como o volume ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. O volume de um corpo é igual à quantidade de metros cúbicos que cabem nesse corpo. Ou seja, como se eu pegasse um cubo de 1 metro de aresta, encaixando dentro de um volume, de um corpo, e ver quantos caberiam ali dentro. Quantos cubos caberiam ali dentro. O volume do cubo maior é 27 metros cúbicos. Pode ser obtido pelo produto das suas 3 dimensões. Por quê? Eu coloquei ali, ó, 27 cubos, ou seja, cada um com 1 metro cúbico, para eu ter 27 metros cúbicos no meu cubo maior. Que é lá, o volume. 3 metros vezes 3 metros vezes 3 metros. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o volume é igual a 27 metros cúbicos. Paralelepípedo também tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tá na imagem aí para vocês. O volume do paralelepípedo é dado pelo número de vezes que o metro cúbico cabe nesse volume e pode ser obtido pelo produto das suas 3 dimensões. Então, eu peguei, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Mas, Chadane, não tem a mesma medida, não tem problema. Aí você só vai multiplicar. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. Então, o volume do paralelepípedo aí na imagem, tá? É de 72 metros cúbicos. Agora nós vamos para as atividades. A Dani vai dar até uma explicada nas atividades também, tá? Calcule o volume usado, as medidas indicadas na figura. Então, volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Você vai pegar as medidas e vai multiplicar. Por exemplo, na letra A, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, V é igual, V de volume é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125 metros cúbicos. Essa é a resposta da letra A, já dei. E na letra B, você vai fazer a mesma coisa. V é igual a... Ai, desculpa, peraí. V é igual a 6 vezes 6 vezes 6. V é igual ao resultado. Não esqueçam de colocar metros cúbicos. M, um trezinho em cima, tá? Porque a gente está falando de volume. Na letra C, nós temos volume é igual 1,5 vezes 1,5. Peguei o resultado, multiplico por 1,5 novamente. Letra D, V é igual a 18 vezes 18 vezes 18. Vai ficar uma continha longa, mas eu sei que vocês conseguem. Calcule o volume desses paralelepípedos. A maneira de fazer é igual em cima, tá? V igual as 3 medidas. Por exemplo, na letra A, 3 vezes 1,5 vezes 2, ou 3 vezes 2, porque você já tem a resposta, vezes 1,5.
tá bom? Mas qualquer dúvida me falem. Número 3, calcule o volume dos cubos com as seguintes arestas. Tia Dani, nesse eu só tenho uma medida. É porque todas as arestas têm a mesma medida. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, letra A, eu tenho 4 centímetros. Então, eu vou 4 vezes 4 vezes 4, que é igual, vou dar a resposta da A também, tá? 64. Aí eu tô falando de centímetros, então eu vou colocar cm cúbico, porque eu estou usando 3 medidas, tá? As outras coisas, as outras letras, a mesma coisa. Lembrem-se de prestar atenção na medida que está sendo oferecida para você, porque não é porque a gente viu sobre metro cúbico que eu vou colocar metro cúbico em tudo. Ó, a primeira é centímetro, decímetro, centímetro, centímetro, centímetro e decímetro. Mas no final ele entra como centímetro cúbico ou decímetro cúbico, tá bom? Número 4. Escreva por extenso. É só olhar na tabelinha, tá? Se ainda não sabe como se lê, olhando ali como está sendo representado, por exemplo, HM é hectômetro. Então, 12 hectômetros cúbicos. KM, quilômetro, 8 quilômetros cúbicos. M, metros. Então, 24 metros cúbicos. DM, decímetro, 6 decímetros cúbicos. MM, milímetro, 5 milímetros cúbicos. CM, centímetro, 37 centímetros cúbicos. E DAM, DAM, decâmetro, 12 decâmetros cúbicos. Moleza, e eu ainda tô dando as respostas para vocês, né? Represente com um símbolo correspondente conforme o exemplo. Aqui já é o contrário. Aqui você vai pegar o que você está lendo e colocar a sigla. Por exemplo, 73 decâmetros cúbicos. Ficou 73 DAM e o 3. É isso, tá? E quando tem duas medidas, no final você coloca a que você leu primeiro, tá? Por exemplo, na letra A, 2 metros cúbicos e 326 decímetros cúbicos. Você vai colocar 2,326 metros cúbicos, porque foi a primeira medida que você leu, tá? Quando tem mais de uma medida representada, no final, quando você vai representar em sigla, você utiliza a que você leu primeiro. Vamos lá, próximo. Observe o exemplo e complete o quadro, transformando em metros cúbicos as medidas indicadas. Então, lá eu tenho, ó, 5,38, 5,380. E aí, para eu transformar em metro cúbico, eu fui completando com 0. Aqui eu já não multiplico. Todas elas vocês vão transformar em metros cúbicos, certo? Então, você vai colocar lá na casinha onde a gente começa, por exemplo, hectômetro. Então, ele começou lá no hectômetro, ó. Mas para eu chegar lá no metro, eu fui completando com 0, porque eu não tinha 4 zeros no final, eu completei. E lembrando que cada casinha pode ter até 3 numerais. Então, para completar, eu tenho que completar para chegar até 3 numerais, tá? Isso aqui é moleza. Isso aqui você nem usa multiplicação, você só completa com zeros. E no próximo, nós temos probleminhas. Também dentro de volume. Bom, meu vídeo já ficou muito longo. Estou aqui à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem. Não se preocupem, porque eu não vou correr com isso, porque eu sei que é uma matéria que mexe um pouco com a cabeça. A gente vai devagar.
Vou corrigir amanhã, eu vou gravar um vídeo fazendo a correção dessas atividades. Mas eu quero que vocês me mandem foto para saber se vocês estão conseguindo ou não resolver, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração de vocês.